Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula da sua segunda fase. Hoje comigo, professor Caio Rangel. Se quiser, vai lá no meu Instagram, me segue, @professor Caio Rangel, para que você possa tirar sua dúvida, fazer seu elogio, sua crítica, né, educada, claro, construtiva. E se quiser falar comigo sobre a vida também, sem problema. Gente, hoje nós iremos falar sobre direito coletivo do trabalho. Assunto esse que a faculdade quase não traz, infelizmente, e que só aqui no seu cursinho de segunda fase do ProOrdem que você tem aula sobre direito coletivo. E aqui, quando a gente fala de direito coletivo, para a segunda fase do OAB, a gente tem que focar em dissídio coletivo. Dissídio coletivo, sentença normativa, ação de cumprimento. Então hoje nós iremos tratar sobre esses temas. Tá? Vamos começar entendendo o que é dissídio coletivo. Vem comigo. Se você já teve aula comigo, você sabe que eu gosto de começar sempre com conceito. Qual conceito a gente pode trazer de dissídio coletivo? Anota aí, depois eu explico. É um conflito jurídico entre uma categoria de trabalhadores e seus empregadores, que surge quando as partes não conseguem chegar a um acordo através de negociações diretas ou da negociação coletiva. Como assim? Vamos supor que eu sou professor. E aqui, eu como professor, tenho o sindicato dos trabalhadores de professores de cursinho, por exemplo, que é o sindicato que representa a minha categoria. E tenho aqui o ProOrdem, que é o curso de segunda fase, que possui o sindicato das empresas de cursinho, que representa o ProOrdem. O sindicato das empresas de cursinho e o sindicato dos trabalhadores de cursinho, eles vão negociar a convenção coletiva da categoria, a norma coletiva, que vai prever lá os direitos que a categoria dos professores de cursinho terão direito. Mas existem situações em que a negociação coletiva fica emperrada, ou seja, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores não conseguem chegar num consenso. Tem aí um conflito entre os sindicatos. Neste caso, para que esse conflito seja resolvido, é necessária a instauração de dissídio coletivo. Tá? Então isso é dissídio coletivo. Quando houver aí um conflito entre sindicatos, entre sindicato e federação, entre o sindicato e uma confederação, entre federações, entre confederações, então quando houver conflitos entre entes coletivos, tá? Principalmente relacionados, a gente vai ver, à negociação coletiva. Mas nós temos aqui 3 espécies de dissídio coletivo. Primeira espécie que a gente vai ver o conceito e depois vai aprofundar é o dissídio coletivo de natureza econômica. Dissídio coletivo de natureza econômica. Anota aí. É o dissídio que tem por objetivo a criação de direitos para a categoria. É o dissídio que tem por objetivo a criação de direitos da categoria. Tem previsão legal lá no artigo 114, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Esse dissídio coletivo de natureza econômica, que a gente vai aprofundar daqui a pouco, ele faz com que a justiça, com que o poder judiciário tenha uma função, ou melhor, exerça uma função atípica. Por quê? O poder judiciário,
que ele faz? Ele julga. Essa é a função do judiciário. Mas nesse dissídio coletivo de natureza econômica, o judiciário vai criar normas. Se as partes não conseguem, elas mesmas, criar a convenção coletiva, vai o Poder Judiciário e vai elaborar, vai criar as normas que vão reger a categoria. Por isso que é uma função atípica do Poder Judiciário. Porque lembra? O Poder Judiciário, ele julga. Mas nesse caso, a lei traz para ele essa função atípica. Mas a gente vai aprofundar daqui a pouco. Temos também o dissídio de natureza jurídica, dissídio coletivo de natureza jurídica. Esse dissídio tem como objetivo a interpretação de uma norma coletiva. Como assim? Aqui, vamos supor que as partes fizeram a convenção coletiva. Só que tem uma cláusula na convenção que está mal redigida, que existe uma interpretação dúbia. Então tenho aqui um conflito não na norma coletiva em si, não na elaboração da norma coletiva em si, mas sim no conteúdo de uma cláusula. Então essa cláusula, ela tem uma interpretação que o sindicato das empresas entende de uma forma e que o sindicato dos trabalhadores entende de outra forma. Nesse caso, para que a gente possa sanar essa dúvida sobre a interpretação dessa cláusula, utiliza-se do dissídio coletivo de natureza jurídica. Então esse dissídio vai ter como objetivo a interpretação da norma coletiva. Vai caber ao judiciário dar a interpretação dessa cláusula. E onde é que ele está previsto? Anota lá, a OJ 7 da SDC, que inclusive traz uma previsão de que não cabe esse dissídio para interpretar uma norma de caráter genérico. Tá? E também temos o famoso dissídio coletivo de greve. Aqui as partes não conseguiram negociar, o que os trabalhadores fizeram? Instauraram a greve. Greve do metrô, greve de ônibus, greve de iniciativa privada, greve. E aí, nesse dissídio coletivo, qual que é a finalidade de você instaurar esse dissídio? É você solucionar a greve. É você solucionar a greve. Sobre esse dissídio, anota aí, a OJ 10 da SDC, o que é SDC? Seção de Dissídios Coletivos. Prevê que a decisão do dissídio sobre a abusividade da greve afasta qualquer possibilidade de gerar direito à categoria. Por quê? Quando o sindicato instaura o dissídio coletivo de greve, o Poder Judiciário vai julgar se essa greve ela é legítima ou se ela é abusiva. Se o Poder Judiciário entende que a greve ela é abusiva, que os empregados estão agindo de forma abusiva, essa greve não vai gerar nenhum direito à categoria, porque é abusiva. Ainda sobre o dissídio coletivo de greve, anota aí o artigo 114, parágrafo 3º da CF. Por quê? Ele diz que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade também para ajuizar o dissídio. Então, quem que pode ajuizar um dissídio coletivo de greve? O sindicato da categoria, a empresa pode ajuizar o dissídio, ou até mesmo o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar. Mas, para que o Ministério Público do Trabalho ajuize o dissídio coletivo de greve, deve ser hipótese de uma atividade essencial que possa causar lesão ao interesse público. Então vai ter uma greve dos hospitais públicos. Ninguém vai mais trabalhar. Opa, vai afetar o interesse público, lógico, e as pessoas que estão doentes internadas no hospital? Então, nesse caso, o Ministério Público do Trabalho pode intervir e ele mesmo instaurar o dissídio coletivo de greve. Então, temos essas 3 espécies de dissídio coletivo. As 3 são importantes? São. Mas tem uma que é mais importante, que mais cai e que mais é usada na prática, que é o dissídio coletivo de natureza econômica. Lembra? É aquele dissídio que tem como objetivo a criação de direitos. Aqui os sindicatos eles estão tentando elaborar a convenção coletiva de trabalho, a norma coletiva de trabalho. Só que, por exemplo, os trabalhadores querem um reajuste de salário de 50% e o sindicato das empresas oferece como reajuste 8%. Então eles não conseguem chegar a um acordo. Travou ali a negociação coletiva. O que acontece?
as partes instauram esse dissídio para que o Poder Judiciário, lembra? Exercendo uma função que não é dele, é uma função atípica, possa criar os direitos inerentes à categoria, tá? Então vamos falar agora sobre dissídio coletivo de natureza econômica. Primeira coisa, competência. Realmente não está dando certo a negociação, vamos precisar instaurar o dissídio coletivo de natureza econômica. Onde eu vou instaurar esse dissídio? Depende. Vamos lá. Primeira hipótese. Na hipótese, anota aí, da categoria atuar em uma respectiva região, a competência é do TRT. Então vamos lá. Na hipótese da categoria atuar em uma respectiva região, a competência é do TRT. Então eu tenho aqui uma categoria que está atuando em São Paulo e em Santos. Por exemplo, São Paulo e Santos são cidades que estão submetidas à mesma região. Que região? TRT da segunda região. Nesse caso, a competência para julgar é do TRT da segunda região. Então, se as categorias estiverem situadas em uma mesma região, cabe ao TRT dessa região julgar o dissídio. Tenho lá, por exemplo, Salvador e Ilhéus, duas cidades do TRT 5, da Bahia. Caso haja ali alguma briga entre categorias de Ilhéus e de Salvador, quem compete julgar esse dissídio coletivo? O TRT da Bahia, que é o TRT da quinta região. Agora, se for o caso de uma categoria atuar em mais de uma região, a competência do TST. A competência do TST. Por exemplo, eu tenho um sindicato que atua no Rio de Janeiro e em BH. Rio de Janeiro pertence ao TRT da primeira região e BH, TRT da terceira região. Opa, aqui não é o mesmo TRT. Quando houver TRTs distintos, a competência vai ser do TRT? Não, vai ser do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Mas aqui em São Paulo, especificamente, nosso estado é muito grande. E por isso, São Paulo, o estado de São Paulo tem dois TRTs. Tem o TRT da segunda região e o TRT da 15ª região. Mas ambos são referentes ao estado de São Paulo. Se tiver um dissídio entre uma categoria do TRT da segunda região e uma categoria do TRT da 15ª região, é o TST que vai julgar? Não, por quê? Porque é a mesma região. Mas, professor, é a mesma região com dois números de TRT diferentes. TRT2 e o TRT15, eu sei. Mas aqui a norma diz que se houver um conflito, nesse caso, de uma categoria que atua no TRT da segunda região e de outra categoria que atende até o TRT da 15ª região, a competência será do TRT da segunda região. Por quê? Porque é o TRT mais antigo. Então será do TRT da segunda região, porque é o TRT mais antigo. Outra coisa sobre dissídio coletivo de natureza econômica. Legitimidade. Anota aí. Neste dissídio coletivo de natureza econômica, a legitimidade, ou seja, quem cabe, quem compete a ajuizar ele é do sindicato. Cabe ao sindicato a instauração do dissídio coletivo de natureza econômica. Está lá no artigo 857 da CLT. Mas, professor, na minha região não tem sindicato. Na falta do sindicato, vai caber à federação. Na falta do sindicato, vai caber à federação. Mas, professor, não tem nem sindicato e nem federação. Nesses casos, se não tiver nem sindicato e nem a federação, vai caber à confederação. Só para você entender, confederação atua no âmbito nacional,
federação no âmbito estadual e o sindicato no âmbito municipal. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, vamos supor que não tivesse... Vixe Maria. Vamos supor que não tivesse aqui em São Paulo... um sindicato dos trabalhadores e dos professores de cursinho. Não tem aqui em São Paulo. Mas existe a federação dos professores de cursinho. Então, cabe a essa federação instaurar o dissídio. Agora, se não tiver o sindicato dos professores de cursinho, nem a federação dos professores de cursinho, mas tiver a confederação dos professores de cursinho, aí cabe à confederação instaurar o dissídio coletivo de natureza econômica. Além disso, próximo tópico sobre dissídio coletivo de natureza econômica. Procedimento. O artigo 856 da CLT, que você vai grifar, exige que seja instaurado o dissídio coletivo de natureza econômica de forma escrita. Ou seja, é possível instaurar dissídio coletivo de natureza econômica verbal? Não, não é, porque o 856 exige a petição inicial escrita. Depois, no tocante ao ius postulandi, você lembra o que é ius postulandi? Lembra? É o direito de empregados e empregadores a ajuizarem ações trabalhistas sem advogado. Será que cabe ius postulandi no dissídio coletivo? Anota aí. O parágrafo 2º do artigo 791 da CLT prevê que é possível ius postulandi no dissídio coletivo, ou seja, é possível o sindicato instaurar o dissídio coletivo sem advogado. É possível. Depois, próximo tópico do dissídio coletivo de natureza econômica. É o requisito específico. A Constituição Federal, lá no artigo 114, parágrafo 2º, prevê um requisito específico para que o dissídio seja instaurado. Qual que é esse requisito? É o que a gente chama de comum acordo. Para fins da sua prova de segunda fase do OAB, o que seria esse comum acordo? Ambos os sindicatos, tanto o sindicato dos trabalhadores como o sindicato dos empregadores, devem concordar com a instauração do dissídio. Isso para fins de segunda fase. Inclusive, esse tema está sendo questionado lá no Supremo. Então, para fins de segunda fase é isso, tá? Agora, na prática, os dois sindicatos precisam concordar? Não. Por quê? Porque se um sindicato não quiser negociar, ele só vai falar que não tem comum acordo. Aí ele engessa o dissídio, tá? Mas para fins de OAB, comum acordo. Ambos os sindicatos devem concordar em instaurar o dissídio coletivo de natureza econômica. Depois, sobre a petição inicial ainda. Primeira coisa, a gente acabou de falar, ela tem que ser escrita. E o artigo 858 da CLT diz que, além de ser escrita, ela tem que conter a qualificação das partes, o motivo do dissídio e as bases de conciliação. Tranquilo até aí? Beleza? Bases de conciliação, anota aí, conciliação. O artigo 860 da CLT prevê que, instaurado o dissídio coletivo de natureza econômica, o tribunal, seja ele o TRT ou o TST, vai designar audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, observando o artigo 841 da CLT. O artigo 841 da CLT é o que diz que entre o recebimento da notificação e a data da audiência tem que ser respeitado um prazo de 5 dias. Por que tem que ser tentada a primeira conciliação? Gente, porque, imagina, os sindicatos, eles são as pessoas jurídicas
que mais tem propriedade para saber quais os direitos que a categoria precisa negociar. A Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, ele quer tentar ao máximo não ter que julgar um dissídio coletivo. Porque lembra, se ele julgar esse dissídio coletivo, ele vai estar criando normas. Então ele quer tentar ao máximo a conciliação. Vai pegar na mãozinha do Sindicato dos Trabalhadores, na mãozinha do Sindicato dos Empregadores, e vamos tentar fazer um acordo aqui para sair essa negociação coletiva. Então, vai tentar a conciliação. O réu, sindicato réu, pode ser representado em audiência por um gerente ou preposto, tá? Agora, se não ocorrer a conciliação, se não tiver acordo, aí sim, o dissídio coletivo de natureza econômica vai ser submetido a julgamento. Vai caber ao tribunal, seja o TRT ou o TST, dependendo do dissídio, onde ele for instaurado, julgar. E lembra que eu falei? Se ele julgar, ele vai criar os direitos da norma coletiva. Ele vai estar exercendo aquela função atípica. E este julgamento do dissídio coletivo pelo tribunal tem um nome. A decisão que julga o dissídio coletivo de natureza econômica chama-se sentença normativa. Chama-se sentença normativa. Então anota aí, tópico 4. Sentença normativa é a decisão do dissídio coletivo de natureza econômica. É a decisão do dissídio coletivo de natureza econômica. Se a Justiça do Trabalho tiver que julgar o raio do dissídio coletivo de natureza econômica, esta decisão, esta sentença chama-se sentença normativa. E nela que a Justiça vai colocar quais são os direitos da categoria. Professor, qual que é o prazo dessa sentença? Porque eu sei que a convenção coletiva e o acordo coletivo pode ter no máximo o prazo de 2 anos, certo? Certo. Mas a sentença normativa, ela pode ter um prazo de vigência de até 4 anos, olha só. Onde está previsto isso? Artigo 868, parágrafo único da CLT. Artigo 868, parágrafo único da CLT. E ainda, se você quiser grifar, o precedente normativo 120 do TST. Então, a sentença normativa pode ter um prazo de até 4 anos. E não vai confundir isso com o prazo de acordo e comissão coletiva, que é de no máximo 2 anos. Até coloquei entre parênteses aqui. Tá? Beleza? O artigo 868, lá no parágrafo único da CLT, se você grifar e ler ele, autoriza ainda a extensão da sentença normativa para o restante da categoria. Então vamos supor que no dissídio coletivo tem lá o Sindicato dos Trabalhadores e a empresa. A sentença normativa pode, além de fazer, ou melhor, além de criar direitos para os empregados dessa empresa, ampliar esses direitos para toda a categoria. É o que a gente chama de dissídio coletivo de natureza econômica de extensão. Só para você saber. E o artigo 873 da CLT diz que essa sentença normativa, que pode ser de até, no máximo, 4 anos, ela pode ser objeto de revisão depois de 1 ano. Então, vamos lá, o judiciário julgou o dissídio coletivo, proferiu sentença normativa. Ela pode ter, no máximo, 4 anos de vigência. Opa, tá aqui 4 anos. Mas, depois de 1 ano, ela pode ser revista. Se ocorrer a revisão dessa sentença normativa, ela será feita pelo dissídio coletivo de natureza econômica de revisão. Dissídio coletivo de natureza econômica de revisão. Mas, professor, cabe recurso dessa sentença normativa? O tribunal foi lá e julgou o dissídio, proferiu a sentença normativa. Só que um sindicato ou ambos os sindicatos não gostaram dessa sentença. Cabe recurso? Cabe. Vamos lá. Se a sentença normativa for proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo TRT, cabe recurso ordinário.
do artigo 895, inciso 2 da CLT, no prazo de 8 dias. Então, se o dissídio for instaurado no TRT, da sentença normativa vai caber recurso ordinário. Agora, se a sentença normativa for proferida pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o dissídio coletivo começou no TST. Nesse caso, vão caber embargos no TST para a sessão de dissídios coletivos. Embargos no TST para a sessão de dissídios coletivos, conforme artigo 894, inciso 1, letra A da CLT. Então, vai depender de onde o dissídio coletivo for instaurado. Se for no TRT, cabe RO, 895, inciso 2. Se for no TST, cabe embargos no TST para a SDC, artigo 894, inciso 1, letra A da CLT. Beleza? Tranquilo? E por fim aqui, tópico 5, ação de cumprimento. O que é isso? Vamos lá. Poder Judiciário proferiu a sentença normativa e colocou quais são os direitos da categoria. Beleza? Beleza. Essa sentença normativa ela tem que ser cumprida pelas partes? Claro. O judiciário julgou. Vai descumprir uma ordem judicial? Tem que cumprir. Agora, e se uma empresa da categoria não quiser cumprir? Fala, eu não vou aceitar a sentença normativa, não vou cumprir isso não. Será que existe alguma ação que pode ser proposta, inclusive, pelo trabalhador ou pelo próprio sindicato, para fazer com que essa empresa cumpra a sentença normativa? Existe. É a ação de cumprimento. Então, anota aí. A ação de cumprimento é a ação que visa a execução da sentença normativa. É a ação que visa o cumprimento ou a execução da sentença normativa. Esta ação pode ser ajuizada, deve ser ajuizada na vara do trabalho. Deve ser ajuizada na vara do trabalho. E eu tenho que esperar o trânsito em julgado da sentença normativa para ajuizar uma ação de cumprimento? Não. Vamos supor, teve a sentença normativa, certo? Certo. Aí o sindicato foi lá, a empresa foi lá e apresentou o recurso ordinário. Eu tenho que esperar julgar o recurso ordinário, transitar em julgado para entrar com a ação de cumprimento? Ou se a empresa não cumprir a sentença normativa, eu já posso ajuizar a ação de cumprimento de imediato? Anota aí. Súmula 246 do TST prevê que é dispensável, ou seja, não importa o trânsito em julgado da sentença normativa para que haja ação de cumprimento. Eu preciso esperar o trânsito? Não preciso. Se a sentença normativa foi publicada, passaram 10 dias e a empresa já não está cumprindo a sentença normativa, já pode entrar com a ação de cumprimento, tanto o trabalhador como o sindicato. Tá? Anota ainda aí a súmula 286 do TST que fala sobre esse tema. Essa súmula diz que cabe a ação de cumprimento, inclusive para exigir a satisfação do direito previsto em acordo ou convenção coletiva. Então vamos supor que não é um caso de dissídio coletivo. As partes conseguiram negociar entre elas uma convenção coletiva. Ou então a empresa e o sindicato foram lá e fizeram um acordo coletivo de trabalho. Nesse caso, se não houver respeito à convenção ou acordo coletivo, eu também posso me utilizar da ação de cumprimento. Não preciso ter necessariamente o dissídio, tá? Se as partes não necessitarem de dissídio, negociarem ali de forma amigável e houver o descumprimento da cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, eu posso também ajuizar a ação de cumprimento. E por fim, a súmula 350 do TST vai falar sobre o prazo de prescrição da ação de cumprimento. A súmula 350 do TST vai dizer que o prazo de prescrição para ajuizar uma ação de cumprimento começa a fluir apenas do
trânsito em julgado da sentença normativa. Então, olha que interessante. Para eu ajuizar a ação de cumprimento, não importa o trânsito em julgado. Posso ajuizar uma ação de cumprimento mesmo sem ter o trânsito em julgado da sentença normativa. Mas o prazo de prescrição da ação de cumprimento, ele só vai ser iniciado após o trânsito em julgado da sentença normativa. É o que diz a súmula 350 do TST e ela já caiu como questão de segunda fase. Beleza? Tranquilo, gente? Vou parar por aqui. A aula aqui é focada no dissídio coletivo. Então, continuem estudando. Qualquer coisa, me segue lá, @professor Caio Rangel no Instagram. Tire suas dúvidas que eu te ajudo com essa questão do dissídio coletivo e qualquer outra dúvida que você tenha. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Continuem firmes nos estudos que vai dar tudo certo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Valeu!